Agora, esse cenário do Jorge Jesus, eu vou fazer um misto de informação com percepção. O que o Jorge Jesus quer é a seleção brasileira. E ele está, inclusive, com esse papo lá. Se não for a seleção brasileira, eu acho que dificilmente ele sai de lá da Arábia Saudita. Porque ali tem muito mais dinheiro e vai chegar no meio do ano, vai ter um super mundial que o time dele vai jogar e vai jogar com um elenco estelar muito melhor que o do Flamengo. E o Jorge Jesus, no final das contas, que ele gosta de ganhar, de ter uma chance de brilhar no grande estágio e tal, não sei o quê. Então ele vai ter ali o Neymar no time dele, um monte de jogador que eles vão gastar uma penca de dinheiro para botar o Al Hilal para jogar essa competição. Então, eu vejo como um cenário muito, muito, muito difícil de retorno do Jorge Jesus. Ele vai ficar bisoiando para ver o que acontece com a CBF. Se der uma vacilada ali no Dorival, ele vai ficar em cima. E se não for isso, eu acho que ele vai ficar lá na Arábia Saudita e ver esse Super Mundial com o time lá do Al Hilal. Pois é, mas o Super Mundial é antes do final do contrato dele, né? Não, sim, é que eu não vejo esse cenário, é isso que eu estou falando, não vejo esse cenário dele ter interesse em voltar para o Flamengo, não é uma coisa que eu veja como possível. Eu tenho a sensação oposta à sua, até pelo mesmo motivo que você falou. Realmente, o sonho dele é dirigir a seleção brasileira numa Copa, mas ele sabe que ele tem muito mais chance disso acontecer se ele estiver no Brasil dirigindo o Flamengo e fazendo o Flamengo jogar um belo futebol. E vai vir no meio de 2025 e para tentar assumir antes da Copa de 26, não tem cronograma para isso. Que isso? E o Filipão assumiu quando? Não, mas ele vai assumir o quê? Faltam 6 meses. Foi exatamente o período que o Filipão assumiu. 6 meses. Um cenário como totalmente irreal. Desculpa. Eu não vejo, não. Eu não vejo mesmo. 6 meses? 6 meses dá tempo de sobra. Ele vir para cá no meio de 2025 fazer um trabalho de 6 meses para ser chamado para dirigir a seleção faltando 6 meses. Eu vejo não duvido. Um irreal. Não duvido mesmo. Ainda mais com essa nossa ausência absoluta de treinadores. Que ninguém dá certo. Ninguém dá certo. Pode ser que o Dorival entre em alguma instabilidade aí e a CBF procure um substituto. Isso aí eu acho que é um cenário... Entre instabilidade? Ele já está no meio de uma instabilidade gigantesca. Isso é plausível. Mas que essa substituição aconteça só no final de 2025, não. Acho que se acontecer, ela vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Eu discordo de você. Realmente eu tenho uma visão bem diferente de você. Não estou dizendo para você que eu acho que o Jorge Jesus vem, mas eu não vejo essa dificuldade toda que você vê. Agora, o que eu quero mesmo é que o Felipe Luiz se transforme no Jorge Jesus jovem. É isso que eu quero. Isso, para mim, é o melhor dos mundos. Tem algumas semelhanças aí que a gente tem visto nos primeiros treinos, né? Nesses últimos dias aí. Enfim, vamos ver o que ele vai conseguir imprimir e se vai ser isso mesmo também, né? Tem muita coisa para rolar ainda. Eu vou dar a dica 3 e aí essa dica acho que já vai entregar aí qual é o jogador misterioso. Eu só não falei antes, Rodrigo, porque envolve a minha terceira dica, então não podia te dar aquela dica naquele momento. Esse jogador foi campeão da Mercosul e fez o gol do título na Copa dos Campeões Mundiais de 97. Romário? É o Rodrigo Mendes, ele? Não acertaram. Não errei. Olha, porque eu estava na cabeça com o Rodrigo Mendes, que é o título carioca, na verdade, hein? Olha. Querem inventar mais uma? O Rodrigo fez um outro gol de título além do título não, carioca. Mercosul ele jogou, é por isso que eu estou falando. Ele foi campeão da Mercosul. Mas aí fez gol da Mercosul, tinha, acho que Lê, Reinaldo. Estou lembrando aqui que fizeram gols na final mas você falou o gol na final da Copa dos Campeões, aquela que era disputada. Acho que o Reinaldo fez gol nessa Copa dos Campeões. Mas não é o Reinaldo aí, não. Não é o Reinaldo. Fale. Iranildo, um jogador misterioso. Iranildo, pro dia de hoje. Chuchu, eu não ia acertar jamais. Quem acertou primeiro aqui no chat foi o Daniel, que acertou lá em cima. A gente teve muitos palpites de nome nesse último momento aqui. Mas pouca gente acertou, viu? Dessa vez a gente conseguiu ser mais safo aqui nas perguntas. Mas não era um jogador tão desconhecido, não. Acho que a gente foi mal mesmo no... Chuchu. Chuchu jogou no Botafogo antes. Aliás, foi uma das muitas brigas que o Flamengo teve com o Botafogo, foi justamente por tirar o Chuchu, como depois tirou o Ilharão, tá? Tem uma briga histórica aí entre Flamengo e Botafogo nessa história. O Chuchu era jogador de segundo tempo.
Ele entrava no segundo tempo, ele barbarizava. Aí você botava ele titular no jogo seguinte, ele não jogava nada. Coisa nenhuma. Ele tinha uma questão física, eu acho, né, Renato? Ele era muito franzino, e aí ele ia morrendo no jogo. Se tivesse uma marcação muito pesada, então quando ele pegava outro time mais cansado, né? Ele tinha espaço ali, ele era um jogador que enxergava os passes e tal, tinha uma qualidade ali de técnica, de visão de jogo. Exatamente, Iranildo Chuchu, olha só. Semana que vem a gente vai tentar enganar vocês de novo aqui. Obrigada, Renato. Bom programa para você. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Até segunda. Vamos continuar aqui com a nossa live. Tem semana de jogos importantes, não é só um jogo, mas 2 jogos importantíssimos para o Flamengo. Quinta-feira tem Fla-Flu, 8 horas no Maracanã, e domingo é dia de semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Rodrigo, uma data FIFA inteira pela frente para o Filipe Luís, finalmente com tempo para treinar, com tempo para passar as ideias dele. Enfim, muita coisa aí para o Filipe treinar também nesse período. Vamos ver como vai ser esse Flamengo do Filipe Luís. Acho que agora a gente finalmente vai poder ter, de fato, essa ideia, essa noção do que ele vai querer para o Flamengo dele. Mas quais são as expectativas aí para essa semana? O Fla-Flu é um jogo que pode dizer se o Flamengo vai ficar na briga ali pelo Brasileiro ou se o Botafogo pode disparar também. Enfim, vamos ver como é que vai ser o andamento da rodada. Mas qual a sua expectativa para o Flamengo esse pós-data FIFA? Não é uma rodada boa para o Flamengo em termos de brasileiro, né? Porque ele pega o Fluminense, que é um jogo difícil, né? E o Botafogo tem um jogo contra o Criciúma, que teoricamente é mais fácil do que o jogo do Flamengo. E ainda tem essa questão que, como teve a troca a pedido do próprio Flamengo, você vai ter... A gente não sabe se amanhã o Gerson vai ser titular, por exemplo, que é até uma boa possibilidade. Aí, se ele for titular, como teve o cartão do Paquetá, né? A gente estava falando na semana passada que achava que o Gerson não ia ser titular, mas o Paquetá teve um cartão. Então, pode ser que ele seja, se ele já titular, se ele for titular, acho até que já saiu a escalação aí, e o possível, né? Mas aí você vai ter uma dificuldade para escalar o Gerson, ele vai estar desgastado, e pode ter uma dificuldade para escalar o Arrascaeta. O De La Cruz não jogou o primeiro jogo da data FIFA, vamos ver se vai jogar esse. Então, vai depender de como ele vai achar o meio de campo ali. Eu já botaria o Caraz com certeza no time aí entrando. E como o Pulgar parece que só vai chegar em cima da hora, talvez ele tenha que achar um volante ali para jogar de primeiro, o Alan ou o Everton. Eu sei que todo mundo não gosta do Alan, mas enfim, um dos dois ali para jogar como primeiro volante. E você ter o Alcaraz como um dos meias ali, pelo menos, e a Arrascaeta e De La Cruz, o que tiver menos desgastado, talvez jogando junto, e aí ver a condição do Gerson. Talvez o Gerson jogue só o final do Fla-Flu, né? Mas eu acho que o resto do time, pelo menos, a previsão é que esteja inteiro, então vai poder fazer aquela marcação-pressão lá em cima. A gente já sabe que o Fluminense, esse ano, inclusive com o Tite, quando o Tite impôs a marcação-pressão, o Fluminense teve muito problema. Era naquela época da saída com o Fernando Diniz e tal, mas com o Mano Menezes também não é um time que tem uma saída de bola maravilhosa, desde a saída do André. Então, se você pressionar ali forte o Fluminense, acho que, e o time tiver físico para isso, acho que é a melhor alternativa para o Flamengo, que foi o que deu certo esse ano. E tendo físico, é o que deve ser feito, né? E aí, no fim de semana, vai estar um pouquinho mais desgastado, mas talvez aí você vai preservar um outro jogador, mas o Corinthians também vai estar, porque o Corinthians tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Então, acaba que se igualam as coisas. Vamos ver se ele vai fazer uma gestão de elenco ou poupar. Não era poupar, né? Que eu usava assim. Cuidar. Qual era o termo que o Tite usava? Cuidar. Se ele vai cuidar de alguém ou se ele vai botar todas as carnes para queimar, como dizia lá o Jorge Jesus, e vai botar todo mundo nos 2 jogos. Mas se o Flamengo perder ponto nessa rodada para o Botafogo, pode dar tchau, né? Acho que aí acabou. O Filipe Luís já falou que ele é da onda ali do Jorge Jesus, que é contra poupar, mas vai usar o que tiver de melhor nos jogos. O Gerson vai ser titular amanhã na seleção brasileira, então foi confirmado agora há pouquinho na coletiva do Dorival. Então, já é uma peça importante que vai ficar. Vou passar para a galera o planejamento, a gente subiu um pouquinho antes da live começar, o planejamento do Flamengo com os convocados. O De La Cruz, Arrascaeta, o Varela e o Plata voltam juntos no voo fretado pelo Flamengo do Uruguai, né? Vai ter Uruguai e Equador lá no Uruguai, então eles voltam todos juntos de lá num voo fretado pelo Flamengo.
O Gerson e o Fabrício Bruno estão em Brasília, pertinho, então voltam aqui para o Rio já para treinar na quarta-feira. Então, esses jogadores são todos esperados na quarta-feira. Já o Pulgar vai voltar em voo comum e aí não chega a tempo do treino de quarta, mas deve estar à disposição para o jogo quinta-feira. Vai ser avaliado ali também para saber se ele está de fato em condições. Ele estava suspenso no primeiro jogo contra o Brasil, então ele vai provavelmente ser titular nessa próxima partida do Chile, mas enfim, o Flamengo vai ter que avaliar as condições do Pulgar. E aí ali a carga de treinos e tudo mais vai ficar. Enfim, o Flamengo, quando eles chegarem, vai fazer ali a avaliação física de cada um para saber quanto que eles podem treinar, como é que está a situação física deles, enfim. E saber se vai poder contar com quais jogadores para o treino e depois para o jogo na quinta-feira contra o Fluminense. Então, dos 7 convocados, 6 voltam para treinar ainda na quarta-feira, ali na véspera da partida contra o Fluminense. Lembrando que o Alexandre voltou aos treinos hoje com o grupo, né? Ele vinha fazendo trabalhos ali separados na recuperação daquele desconforto muscular que ele teve, mas voltou hoje aos treinos normal com o grupo e não deve ser problema nenhum para o jogo de quinta-feira. O Wesley também, acho que a gente até falou que semana passada que não preocupa, enfim, nenhum dos dois preocupa. O Flamengo deve ter a força máxima que, enfim, pode ter aí para esse jogo à disposição, não necessariamente no campo, mas à disposição. O Felipe Luiz ainda não treinou nenhum time titular, não indicou nada que ele vai fazer, enfim. Felipe tá meio que na onda, tipo o Jorge Jesus também tinha, de só divulgar ali antes do jogo, né? A escalação, ele até treina o time provável, mas confirmação mesmo só antes do jogo. Tem algumas semelhanças aí entre os dois, né? De métodos de treinamento, de, enfim, dia a dia. Ele falou isso quando assumiu, né? Não sei se foi quando assumiu, numa entrevista lá, o posterior, ele falou assim: eu quero dar o menos de informação possível, eu como técnico, do que. Ele não é daqueles caras que chega aí, que fala o 11 inicial e tal, não sei o quê. O objetivo dele é dar uma escondida. Eu até acho que ele, por ser uma pessoa muito franca, as pessoas vão perguntando e ele vai falando, né? Ele acaba não escondendo tanto pelo que a gente viu nas entrevistas do que ele pensa sobre o time. Mas eu acho que, pelo menos em relação à escalação, ele vai dar uma segurada. Eu acho que vai fazer sentido se ele começar o time com o Fla-Flu, eventualmente com alguns jogadores reservas que estejam mais com um ritmo mais forte de jogo para pressionar o Fluminense e dependendo dos que tiverem jogado na terça-feira, né, que é o caso do Gerson, a gente vai ver se a Arrascaeta e De La Cruz, qual dos dois vai jogar e tal, que esses entrem eventualmente no segundo tempo. Acho que faz sentido se ele fizer isso, mas vamos ver qual vai ser a escolha dele, porque também tem esse dilema, né? Se ele deixar uma pontuação abrir agora, ele acabou o brasileiro para ele, pelo menos para título, né? O calendário do Flamengo, semana que vem vai ser mais tranquilo também, como o Flamengo já está eliminado da Libertadores, então tem Fla-Flu agora quinta-feira, Corinthians e Flamengo no domingo, depois o Flamengo só joga no sábado contra o Juventude em casa, no Maracanã, às 7 horas da noite. E no dia 30 faz aquele jogo atrasado contra o Internacional, que já estava aí um maior tempão para ser marcado. Enfim, o Flamengo vai aproveitar essa data de Libertadores para fazer esse jogo 7 horas da noite no dia 30, fora de casa, no Beira-Rio. Jogo difícil contra o Internacional, mas que pode, caso tudo permaneça aí nessas próximas rodadas, Botafogo vencendo, Flamengo vencendo, enfim, essa briga aí, o Flamengo pode diminuir a diferença para 6 pontos, agora está em 9. Flamengo vencendo o Internacional diminui para 6. E aí, enfim, o campeonato vai até a reta final. Talvez apertado, eu acho que o Botafogo ainda é favorito aí nessa disputa, mas mais apertado. O Flamengo ainda pode sonhar até o final, tem Palmeiras e Botafogo ainda para rolar, enfim, muita coisa para acontecer. Vou dar os resultados finais aqui da nossa enquete. Bastante gente votando e muito equilibrada a enquete. Eu acabei de ver aqui, muito equilibrado mesmo, quase empate total. Renovação do Gabigol deve ser discutida? 51% acham que sim e 49% acham que não. Então, isso só prova também o que a gente estava falando aqui, que Gabigol sempre Mas divide assim, muitas ser opiniões. discutida, né, Luísa? Não necessariamente ser os 51% apoia a Sim. renovação. Ele apoia que tenha uma discussão, pelo menos do jeito que está posta a pergunta, né? Não tem que voltar a debater. Hoje em dia, enfim, tá aquele contrato lá, mas, enfim, 51% acho que o Mas Flamengo tem que voltar equilibrado. e, de fato, debater essa situação do Gabigol. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Quinta-feira tem clássico, domingo tem semifinal, muita coisa para rolar ainda. Essa história toda de Hugo Souza, de Corinthians, enfim. Vai ser uma semana animada. A gente nunca pode dizer que no Flamengo não é uma semana animada. A gente sempre acha que vai ser tranquilo e no final de contas nunca é. Rodrigo, obrigada pela sua participação. Até semana que vem.
Valeu, Luísa. Valeu para todo mundo aí. Estamos de volta segunda que vem. Abraço. Então é isso. Segunda-feira que vem a gente está aqui para falar sobre a semifinal da Copa do Brasil e tudo que o Flamengo tiver pela frente aí para disputar, beleza? Obrigada pelos comentários, pelas participações e até a próxima.